É a voz que eu dirijo a minha prece, e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, a Palavra de Deus na liturgia, dentro desta nossa oitava da Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos prolongando em nossos corações a alegria da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu falei no domingo de Páscoa, não é, do cântico tradicional que a gente escuta, ou que a gente canta, após a segunda leitura, antes de entoar a aclamação ao Evangelho, a chamada sequência da Páscoa. E eu gosto sempre de jogar com essa palavra, e vocês que já me acompanham já sabem disso, né? Eu gosto sempre de dizer que a gente canta a sequência da Páscoa para a gente saber que a Páscoa tem consequências na vida da gente, né? Quais são essas consequências de uma vida pascal, do estilo da Páscoa de Jesus na nossa vida. Esse cântico, originalmente, ele tem o seu texto em latim, Victimae Paschali, a vítima pascal, nós vamos cantar louvores. E existe uma versão portuguesa, algumas versões portuguesas, e uma que é muito fiel à melodia latina, com uma tradução também muito, muito bem feita. Ó cristãos, vinde ofertai os louvores pascais. Já remiu as ovelhas, o inocente por elas, reconciliando céus e terras. Vida e morte, ó duelo, ó combate mais belo, da vida o rei morreu, mas venceu. Que viste, ó Maria, quando ao horto então corrias, a tumba vido vivente, do Cristo a glória resplandecente. Os anjos eu ouvi, e os panos no chão eu vi. Minha esperança clareia, Jesus vai nos ver na Galileia. Cristo, eu sei, ressuscitou, eis toda a verdade, e toda a vida, ó Rei, piedade. Amém. Aleluia. É uma riqueza de poesia, de melodia, de teologia que tem nessa sequência da Páscoa. Realmente a gente deve desfrutar bem. Durante essa oitava a gente pode, é facultativo o cântico da sequência, mas eu acho que um padre deve desfrutar muito dessa peça lírica, dessa peça musical, dessa peça litúrgica, e tirar os frutos deste cântico, deste hino. Ele é muito bonito. Eu gosto de fazer pegadinha com ele quando estou com alunos analisando o título em latim, o texto em latim, porque é bom também, né, que às vezes tem gente que dá aula de latim, então fazer análise sintática, análise morfológica desse texto com a versão latina também é muito interessante, tem umas finezas dentro dele aí, né, para ajudar a ensinar. Mas aqui tem uma parte dele que eu gosto, que diz que essa parte que a gente cantou assim, ela diz, não é, os anjos eu ouvi, os panos no chão eu vi. E essa parte que ela diz, minha esperança clareia, Jesus vai nos ver na Galileia. Já que a poesia, né, a rima entre clareia e Galileia é muito sutil, muito fina.
aos ouvidos, mas, e é sutil também do ponto de vista assim da imagem. Você imaginar que Maria Madalena vai ao sepulcro, vai com as outras mulheres, quando tudo está no escuro. Diz que era de madrugada e ainda estava tudo escuro. E agora ela chega e diz para os apóstolos, ou para a igreja, que a está interrogando o que foi que ela viu. Ela diz o que foi que viu e depois diz: minha esperança clareia. Jesus vai nos ver na Galileia. Que o texto latino é Surrexit Christus spes mea. Cristo, minha esperança, ressuscitou. Mas, na verdade, esse verbo ressuscitar é o verbo que significa levantar-se, que pode ser alguém que está deitado e que se levanta, surgere, e resurgere, mas é também um verbo que é usado para o nascer do sol, para o levantar do sol, não é? Dá também esse significado. E então aqui esse jogo bonito que ela diz, não é? Então, como o dia começa a nascer dentro dela, a esperança clareia agora dentro dela, e justamente porque a esperança clareia é que ela pode ver o mundo de forma nova. Eu quis começar hoje também com esse cântico, porque de novo hoje a liturgia nos faz contemplar o encontro de Jesus com Madalena. Nós vamos encontrar hoje, a liturgia nos oferece o capítulo 20 do Evangelho segundo São João, versículos de 11 a 18. É a visita de Maria Madalena nesse dia, porque, como nós estamos dizendo, né, hoje ainda é o dia da ressurreição. Esse dia que está se prolongando como um dia que o sol não se põe. Eu já falei para você, mas a gente lembra desse sol da meia-noite que a gente tem aqui no hemisfério norte. E um dia que o sol passa quase 24 horas no céu. E então, se existe esse fenômeno geográfico, porque isso é por causa da posição daquele lugar, daquela posição da Terra, então por conta desse fenômeno geográfico, a gente pode pensar também nesse fenômeno litúrgico, que é a oitava da Páscoa, que é um dia só que se expande, não é, durante esses 8 dias que a gente celebra. Mas depois a gente precisa reprisar, dizer sempre, não é? Que nós estamos celebrando o início da Páscoa. Se a quaresma dura 40 dias, a Páscoa, não é? É uma cinquentésima, ou seja, o sermão da sexagésima. A Páscoa é uma cinquentésima, não é? É uma duração de 50 dias. Então é o início, nós estamos no início. E aí vale a pena a gente tirar todo o suco que contém nesse início, não é? Na celebração. Os primeiros cristãos, o que é que eles faziam, não é? Do dia que a pessoa se batizava, ele tinha que ir todos os dias, e até hoje se pede isso. Você batizou adultos esse ano na sua comunidade? Como é? Os catecúmenos, os antigos catecúmenos, que agora a igreja dá um nome novo para eles, chamam-se de neófitos. Os neófitos estão sendo acompanhados nas nossas comunidades, os padres estão celebrando todo dia com esses neófitos, dando o significado do pão da Eucaristia. Tem que fazer isso. É interessante porque a gente está usando muito essa expressão catequese mistagógica, iniciação cristã. A gente está falando de iniciação cristã muitas vezes como um flatus votis, como uma coisa que a gente fala e que depois a gente não vive, porque celebrou o sacramento da iniciação cristã e interrompe a oitava, não prolonga a oitava. Quer dizer, tem uma coisa que tá fora de lugar. A gente ainda não está sabendo tirar todas as consequências da iniciação cristã. A catequese mistagógica tem um momento muito forte dentro da igreja, que é essa oitava. Aí às vezes vale a pena a gente olhar para a religião dos outros, né? Por exemplo, eu sou da Bahia, e uma coisa que é muito forte na Bahia são as religiões de matriz africana. E na religião de matriz africana é muito forte a iniciação de alguém, não é? No candomblé, etc. É muito forte.
Quando alguém faz o que eles chamam na linguagem da religião de matriz africana, eles chamam de fazer o santo, ou fazer a cabeça, etc. Aquela pessoa, ela começa a ter uma série de obrigações, de tabus e rituais. Por exemplo, às vezes nós sabemos de pessoas que elas se isolam por um grande período. Não é só pegar e fazer 8 dias de celebrações contínuas como a gente faz. Elas criam uma vinculação, uns rituais que às vezes semanas fechados numa espécie de retiro, de nenhuma comunicação com o mundo externo. Então valeria a pena, do ponto de vista antropológico, a gente olhar o que é que significa numa cultura esse processo da iniciação, do entrar realmente numa cultura e fazer um salto, e fazer um passo. E aí, por exemplo, depois nessas pessoas vai haver uma série de tabus. Tem comidas que uma pessoa nunca mais vai comer na vida, não é? Por um certo período, eles, por exemplo, evitam viagens porque não podem passar por cruzamentos, não é? Então fica uma série de dias, enquanto não cumprem todos aqueles preceitos, não voltam a caminhar. Então valeria a pena também a gente olhar e aprender, porque às vezes a gente talvez já não sejamos mais capazes de celebração. Nós perdemos a habilidade de rituais, nós perdemos a habilidade de lidar com o simbólico e de tirar todas as consequências do simbólico. Mas nós estamos aqui, né? Tentando tirar o gosto mais que possível disso que nós chamamos de oitava da Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que é entrar nesse 8º dia. Eu falei, não é, já essa semana, ontem, eu falei de quando a gente vai tocando umas notas e a 8ª nota, que é a mesma nota inicial repetida, ela está com um tom mais alto. E esse tom mais alto, que eu lembrei também, não é, que às vezes altura é uma palavra que tem um duplo sentido. Ele pode significar altura no sentido de uma elevação, mas pode significar altura também no sentido de profundidade, aquilo que eu falei do oceano, do mar, não é? Está em alto mar, não é? É altura, mas no sentido de uma profundidade também muito grande em relação a onde a água está aqui em cima e a profundidade que vai. Então a gente precisa tirar todas as consequências da profundidade do mistério aonde a gente foi mergulhado na Páscoa. Isso vale a pena para quem está sendo batizado, foi batizado nessa vigília da Páscoa, mas eu e você também, que nós fomos batizados, se é verdade que a gente foi preparado durante 40 dias para renovar as promessas do batismo, convém que agora também, durante esses 8 dias, a gente tire toda a consequência do fato de ter sido batizado. É uma oportunidade de nos relançar no mistério, até porque muitas vezes a gente não recebeu essa catequese de iniciação. Então vale a pena que uma paróquia se saiba estruturar de uma forma tal que ela viva os sacros 8 dias, não é? Às vezes pedir um esforço titânio, já sei, a gente faz muita coisa antes, durante a Semana Santa, não sei o quê, mas não serão esses 8 dias depois que vai deixar a gente mortinho da Silva, não. Então saber viver esses dias que se sucedem à celebração do mistério pascal, toca profundamente numa coisa que a gente está chamando hoje de iniciação cristã. O que é que significa para quem adotou esse modo de falar e de querer organizar a catequese? O que é que significa isso? O que é que significa para nós, então, a consequência disso na celebração da 8ª da Páscoa? Então, voltamos hoje ao nosso olhar de novo. Maria Madalena, estamos no dia da Páscoa. Maria Madalena vai visitar o cemitério. Maria vai para o cemitério, ela vai visitar o túmulo de Jesus. O texto diz, né? Maria estava do lado de fora do túmulo. Em língua grega, a palavra túmulo, como nós vamos encontrar aqui no Evangelho de São João, vamos encontrar a palavra mnemeion. Da palavra mnemeion vem também a palavra mnemesis. Mnemesis quer dizer a memória. Não é? Tanto é que quando a gente vai querer aprender uma coisa, a gente usa o chamado método mnemônico, um método para ajudar a gente a recordar.
Então Maria Madalena, ela vai para o túmulo, ela vai para o cemitério, que é o lugar de fazer memória, o cemitério como lugar de memória. Veja que dentro da oitava da Páscoa, talvez redimensionar a nossa relação com os cemitérios. Ou coisa feia que existe em muito lugar é o cemitério. Um lugar mal cuidado, no máximo dá uma mão de cal. Gente, vamos parar e ver se é verdade que ali está aguardando o corpo da gente, o corpo com o qual a gente vai ressuscitar um dia, porque a gente diz no credo, eu creio na ressurreição da carne. Gente, todo respeito ao espiritismo, né? A quem professa o espiritismo, etc. Mas muitas vezes, num discurso espírita, corre-se muito risco, e tem muito católico, muito cristão, que quase tem uma visão assim, como se tivesse uma espécie de oposição, de desprezo, como se a carne fosse alguma coisa desprezível. A matéria, porque a matéria é podre, porque isso é uma concepção assim, meio gnóstica, é uma forma de compreensão que a gente chama de maniqueísta, não é, que divide o mundo entre matéria e espírito. Esse não é o ponto de vista da gente. A carne pra gente tem um valor. A gente diz que crê na ressurreição da carne. Essa carne aqui vai ressuscitar, não vai ser diferente. É essa carne que vai ressuscitar, transformada agora. É por isso que Jesus ele vai apresentar as marcas do prego nas mãos, nos pés. A gente ontem meditou, né, as mulheres que agarraram ali nos pés de Jesus, não é? Para dizer que esse corpo é templo do Espírito Santo. Este corpo tem a sua dignidade. É por isso que a igreja se insurge, não é, contra tudo aquilo que é desprezo do corpo, a fome, a violência, a tortura, tudo isso está na raiz da fé da gente, não é? E aí também a banalização do sexo, isso toca também nesse aspecto profundo de a gente dizer que crê na ressurreição da carne, que essa carne ela é chamada para entrar na glória de Deus. Santa Irina, com essa minha carne rutilante eu verei a Deus, não é? Como diz aquele cântico, a irmã Miriam fez uma missa muito bonita, eu era pequenininho, já se cantava muito isso. A certeza que vive em mim é que um dia verei a Deus, contemplá-lo com os olhos meus é a felicidade sem fim. É assim que a gente espera, que a gente vai contemplar a Deus com estes olhos. Estes olhos serão transformados pela força da ressurreição e com eles nós veremos a Deus. E por falar em olhos que verão a Deus, né, a gente conhece todo o salmista que diz, Senhor, é a vossa face que eu procuro. Então todo o Antigo Testamento é essa busca do homem piedoso do rosto de Deus que ele não podia ver. Moisés queria ver a Deus, mas não podia ver a Deus. Se você me vir, você morre. Aí Deus deixou que ele visse de relance as suas costas. E aí, por conta dele ter visto de relance as costas de Deus, ele fica com o rosto completamente luminoso. E diz o texto bíblico que Moisés tinha que usar um véu diante deles. E São Paulo vai dizer que esse véu que estava no rosto de Moisés significa, na verdade, o véu que está por cima de toda a revelação. E por isso, em Cristo Jesus, o véu é tirado. A palavra se revela. Não precisa mais de véus, ela mostra o seu rosto. E agora em Jesus o rosto de Deus pode ser visto e quem vê o rosto de Jesus pode continuar vivo. O rosto do Deus vivo, ele é o Deus vivente, ele é a manifestação de Deus, a gente pode se encontrar com ele sem morrer. Então Maria Madalena vai para esse sepulcro, ela quer a memória, aquele lugar de memória, que é memória também de uma morte. Jesus é aquele homem criminoso, eu já disse a vocês, quem vai na Basílica da Ressurreição, o lugar do Calvário está aqui, o lugar da Ressurreição está um bocadinho ali adiante, é tudo muito junto, tudo muito coladinho um lugar do outro, está tudo dentro de uma mesma igreja, o sepulcro e o lugar do Calvário, todos dentro de uma única igreja, está ali esses dois santos lugares da nossa fé. Então Maria Madalena, ela vai para esse lugar fora da cidade, esse lugar de onde se executava, é um lugar de execução.
ela vai nesse lugar de execução e ela agora, como eu já disse, depois ela sai dali, minha esperança clareia. Agora ela vai sair dali com um olhar iluminado, mas ela vai para lá para visitar o corpo de Jesus, para ungir, porque não deu tempo para preparar o corpo com todos os rituais fúnebres, não é? Eu estava dizendo isso, né? Dessa coisa de os nossos cemitérios, os nossos rituais fúnebres, viver luto, são coisas que são necessárias. E aí, como eu dizia, não é? Muitas vezes os cemitérios da gente não são lugares que cantam a ressurreição. O cemitério deveria ser um lugar que arquitetonicamente traduz a fé que a gente tem. Não é aquele amontoado de cova um em cima da outra que a gente vai, que pisa, que não tem lugar para onde pisar. Isso mostra o emaranhado que tem dentro da cabeça da gente. A gente acredita na ressurreição? Acredita. Então a gente tem que ter um cemitério que traduza a fé que a gente tem na ressurreição. Pela organização do espaço, pela limpeza, como é que a gente vai lá de vez em quando e cuida do túmulo do ente querido, se põe uma flor, se põe uma vela, se tem um retrato da pessoa, se limpa de vez em quando. Aquele lugar deve ser um lugar dessa memória, desse encontro, desse afeto que fica vivo. Então Maria Madalena hoje também pode nos provocar nesse sentido, do que é que significa a ressurreição para mim. Do que é que significa eu dizer que eu creio na ressurreição da carne. Então Maria Madalena, ela estava do lado de fora do túmulo chorando. Esses olhos, que a minha esperança clareia, eu vou ver Jesus na Galileia, mas até agora ela está chorando, ainda não chegou esta hora. E enquanto ela chorava ali do lado de fora, ela se inclina para dentro do templo, ou seja, ela está completamente voltada, dobrada para esse mistério da morte. Ela está dobrada em cima da morte de Jesus, curvada, não é, sobre o peso dessa morte de Jesus. Tem um canto bonito que a gente canta sempre, não é? Reunidos em torno dos nossos pastores, nós iremos a ti. Tem um passo lá da música que diz, curvados sobre o peso dos nossos pecados. Então, Maria está curvada sobre o peso do luto, da dor de ter perdido o seu mestre. Está ali curvada para dentro do sepulcro, olhando lá dentro. Aí de repente ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados à direita, onde tinha sido posto o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outra aos pés. E os anjos perguntam para Maria, mulher, por que choras? Interessante que ela seja chamada aqui de mulher, porque São João diz que naquele lugar ali perto de onde Jesus foi crucificado tinha um jardim. Olha, é uma linguagem teológica, porque está fora da cidade, então não vai se esperar que tivesse assim um jardim assim no meio da estrada, no caminho, no lugar onde se organizava para fazer execução. Então ali é toda uma linguagem teológica. Jardim não é aquilo que em grego se diz paradeisos, o paraíso. Então o que é que São João está fazendo? Ele está querendo dizer que agora esse lugar da morte se tornou o lugar onde foi posto o corpo de Jesus, é um paraíso, é um jardim. No jardim a gente joga uma semente, joga semente para a semente germinar. Então aqui está dando uma leitura do como a gente lida com a morte, de como a gente lida com o corpo. E depois Jesus é visto como um novo Adão. Como um novo Adão. Não é? Lá naquele paraíso, o que é que acontece? O homem é expulso do paraíso. Agora Jesus é esse que de novo entra nesse paraíso. Aquele paraíso que se tornou o lugar da morte por causa da desobediência. Agora com Jesus, esse paraíso vai se transformar em lugar de vida. Por quê? Qual é o salário do pecado? Vai ser a morte. Jesus agora faz a experiência da morte para devolver ao homem que por causa do pecado morre, para que ele agora tenha a vida. E aquela vida, como diz o Evangelho segundo João, Jesus ele diz, vida em abundância. Então, quando Maria está ali chorando, os anjos perguntam para ela, mulher, por que choras? Vocês lembram que quando Adão e Eva são expulsos do paraíso, 2 querubins são colocados à porta do paraíso com uma espada flamejante para que o homem não penetre mais nesse paraíso. Agora nós estamos dentro desse paraíso e em vez de essa mulher ter um diálogo com uma serpente tentadora, ela tem um diálogo com 2 seres
seres angélicos, 2 mensageiros. A gente ontem já falou muito do significado disso, né, de ser anjo. Anjo é uma palavra que significa mensageiro, alguém que traz uma mensagem. Então vamos prestar atenção, porque esses 2 mensageiros, antes de dar qualquer mensagem para ela, o que é que os mensageiros estão querendo saber? Estão se preocupando, estão se interessando por ela. Então às vezes a gente quer sempre dizer o que a gente tem para dizer aos outros, mas não quer ouvir o que é que o outro tem para dizer a gente. Eles então primeiro se interessam. Por que é que tu estás chorando? Então ela diz qual é o motivo do choro dela. Levaram meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, ela voltou-se para trás e viu Jesus de pé. Agora é Jesus que entra nessa cena. Mas ela não sabia que era Jesus. Olha só, eu disse a vocês que a gente vai ressuscitar, não é, na carne. São Paulo vai dizer que a gente vai ressuscitar com um corpo espiritualizado. Esse corpo de Jesus que agora ela está vendo é esse corpo espiritualizado. Ela está vendo Jesus, mas ela não foi capaz de identificar logo que era Jesus. Não foi capaz dessa identificação. Não é? Vai ser agora depois que ela vai conseguir chegar lá. Com os olhos só ela não conseguiu. Isso aqui é um processo para dizer assim, que a fé na ressurreição não se trata de uma questão só dos olhos. É preciso um passo diferente, o crer, que é ver com o coração, que é ver internamente, que é ver para além dessa questão da objetividade material. Ver para além da objetividade material. Então ela olha Jesus, vê Jesus, mas não sabia que era Jesus. Ainda não foi capaz de identificar que era Jesus. E Jesus perguntou para ela, de novo, olha assim aqui, Jesus, de novo, a mesma metodologia dos anjos, perguntar para ela o que é que está acontecendo. Ele pergunta, mulher, por que choras? E ele trata de mulher. Como chamou mulher a sua mãe nas bodas de Caná, como chamou mulher a sua mãe ao pé da cruz. Porque aqui, seja Maria, mãe de Jesus, como aqui Maria Madalena, elas são uma encarnação da própria igreja, que é a nossa mãe, que é esta mulher capaz de dar vida para a gente. Assim como Eva foi mãe dos viventes e transmitiu para nós desobediência, agora elas encarnam essa mulher nova, que se encontra com ele, o novo Adão. Ele é o novo Adão e agora ela é a mulher, representando você, representando eu, representando a humanidade que agora se encontra com o seu Redentor. Então ele pergunta, por que choras? A quem procuras? Lembra o Cântico dos Cânticos, que aquela mulher apaixonada sai de madrugada procurando o seu amado. Maria Madalena é a encarnação desta esposa que vem procurar o seu amado. Vai procurá-lo no lugar da morte. E agora vai se encontrar com ele redivivo, vitorioso. E Maria, pensando que Jesus era o jardineiro, confunde Jesus com o jardineiro, os olhos não são capazes de entender todo o mistério da ressurreição, e ela diz para ele, Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu irei buscar. Como é que ela, coitadinha, ia buscar esse corpo? Com que força, Madalena, tu irias fazer isso? Pelo amor de Deus, mulher, toma juízo. Tá assim, coitadinha, a Madalena. E aqui Jesus, depois que ela diz isso, eu vou buscá-lo, Jesus diz, Maria. O que é que Jesus faz? Pronuncia o seu nome. Me dá prazer pensar que Maria foi ao túmulo levando os perfumes. Nós já falamos disso esses dias, que perfume em língua hebraica se diz shemen, e que nome se diz Shem. Então, escutando o seu Shem, o seu nome, eu não sei o que foi que aconteceu com o Shemen, com o perfume. Onde foi que Maria jogou aquilo? Eu acho que ela fez como uma mulher samaritana, que deixou o balde lá de junto do poço e deu no pé para ir anunciar às pessoas que ela tinha se encontrado com o Messias. Acho que com Maria Madalena acontece a mesma coisa, a ampola com o perfume, com os bálsamos, com as coisas que ela tinha levado. Depois que ela se encontrou com Jesus, acho que ela largou tudo lá e saiu para ir dar a notícia. Esse perfume ficou lá no lugar da morte.
porque o corpo de Jesus não precisava do perfume. É como Jesus vai dizer para aquelas mulheres em Jerusalém: não chorem por mim, chorem por vocês e pelos seus filhos, porque se fizeram isso com o ramo verde, o que é que não vão fazer com o ramo seco? Esse perfume não precisa ser usado no corpo de Jesus, precisa ser usado no mundo marcado com a morte. E ali, nesse mundo marcado com a morte, você e eu devemos ser capazes de pronunciarmos o nome do outro e ungir com esse perfume, para que cada nome carregue a unção do nome do próprio Jesus e a gente possa exalar, espalhar no mundo não cheiro de morte, mas cheiro de vida que vence a morte, cheiro de esperança, cheiro de futuro, cheiro de coisa boa, não é? A Maria, quando escutou o nome dela sendo pronunciado pelos lábios de Jesus, o nome dela desperta o seu coração, tira as escamas dos seus olhos, né? Como Paulo na estrada de Damasco: Paulo, Paulo, por que me persegues? E ele cai, Paulo primeiro fica cego, para depois, pelas mãos de Ananias, voltar a enxergar. Aqui Maria Madalena, dos olhos dela é retirado o véu. Lembra que eu disse que Moisés, quando viu as costas de Deus, ele fica sempre com um véu. Aqui Maria Madalena, que também está obcecada, cega, não é, que não estava conseguindo ver, só estava pensando no seu mestre morto. De tanto pensar nele morto, estava obcecada, estava cega e não conseguia vê-lo ali presente. Então, São Paulo diz que a fé vem pelos ouvidos. A fé vem pelos ouvidos. Então, quando ela ouve o nome dela pronunciado, quem foi batizado no domingo, no sábado passado, teve o seu nome pronunciado, né? Maria, João, não sei quem, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o nome de cada um que é pronunciado. A pessoa é mergulhada nessa água da misericórdia de Deus, porque é o nome de cada um pronunciado que abre os seus olhos para o mistério. Por isso que eu estou dizendo a vocês a importância de continuar esses 8 dias com catequese mistagógica, não é? Aprofundando o significado de cada gestozinho, de cada coisa, para que quem foi batizado não fique perdido. Porque batizar um adulto da mesma forma que batiza uma criança, então não tem sentido nenhum. O rito tem que ser outro, o percurso tem que ser outro, mas não apenas o percurso introdutório, mas o processo, o percurso mistagógico de retornar a esse lugar onde a pessoa foi batizada, né? E para sentir de novo que seus olhos agora podem se abrir diante dessa luz do Senhor ressuscitado. Então, quando ela ouve o seu nome pronunciado, a relação cria de novo. Ele não é o jardineiro, é meu mestre. Rabuni, meu mestre, meu mestrezinho. Então, Jesus disse para ela: não me segures, não me tratenha, não me tenha para você. Quem se encontra com Jesus ressuscitado não é para ficar segurando o ressuscitado para a gente, eu não largo, eu não solto, não. O Senhor precisa ser anunciado. A gente faz a experiência com Ele, mas permite que Ele seja levado por nós em outros lugares. A gente não pode querer segurar o Senhor na experiência que a gente faz. Não me segures. Eu ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou-lhes o que o Senhor lhe tinha dito. Minha irmã, meu irmão, vamos hoje pedir essa graça a Jesus, essa graça de realmente ver o Senhor ressuscitado, de ir nesses lugares que são a nossa experiência de morte, não perdendo a memória da morte, mas sobretudo carregando a memória da vida e da esperança que a Páscoa inscreve dentro da gente. Ontem eu falei sobre isso. Quem quiser ver desde o que eu falei sobre essa questão da Páscoa inscrita dentro da gente, vai ver o meu vídeo de ontem. Então vamos fazendo percurso, vamos começando desde a sexta-feira, revendo todos os vídeos, vamos aprofundando, e eu espero que a gente possa viver mesmo esses dias de oitava da Páscoa como esse senso bonito, maravilhoso da vida da gente transformada em Cristo. Que o nosso olhar seja realmente o olhar de quem tem esperança, né? Cristo, minha esperança clareia.
e que assim, com os olhos clareados, não mais marejados da lágrima, que nos impede de ver o que tem diante da gente, mas clareados com essa força do Senhor ressuscitado, a gente possa enxergar que Ele está presente, que Ele venha ao encontro da gente, que nós escutemos de novo o nosso nome pronunciado pelos seus lábios, como alguma vez a gente já escutou na vida, para que a vocação da gente retome o seu lugar e a gente possa se tornar essas missionárias, esses missionários que o mundo tanto tem necessidade. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, da tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, minha amiga, meu amigo, esteja sobre ti e permaneça para sempre. Bom, deixa eu ver quem é que eu tenho aqui acompanhando essa live. Estou vendo aqui muita gente, muita mãozinha que eu não abanei. Genilza Lisboa, Daci Sampaio, Hanai. É difícil pronunciar esse nome aqui, viu? Tem um H-A-N-A-I-A. Acho que é alguma coisa com Ana, né? Ana Brandão, Rayana Brandão, talvez seja assim que pronuncie. Depois temos aqui as missionárias Filhas do Calvário, um abraço para todas vocês, não é que o Calvário seja esse lugar de vida nova. Solange Reinhardt, Leo Passos, um abraço para ti. Kelly CPJ, um abraço. Tiorinho, um abraço para você. Todos aí da nossa comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Cajueiro. Lane Nascimento em Ilhéus, um abraço para você. Um abraço, deixa eu ver o que aqui. Daci diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja conosco. Um abraço para Maria das Graças, professora Maria. Um abraço para Padre Nilvandro, aqui presente, pároco da paróquia de Santo Antônio, em Mutuípe, também da paróquia do Senhor do Bonfim de Quiriçá. Um abraço grande, Padre Nilvandro. Paz e luz para você nessa oitava da Páscoa do Senhor. Dinéa Flores, um abraço para você. Amelinha, um abraço para Adve e Aelso N. Pereira, não sei se Adve significa advogado, se for um abraço então para você, se não for me desculpe, eu não consegui decifrar. Um abraço para Juliette Araújo, um abraço para Bia Lapa, aqui acompanhando a Natália Mercedes, Nau, um abraço. Tenho aqui depois Lilia Davi Luna, um abraço para Claudinea Nascimento, um abraço para Luciana Rosa, Deus te abençoe. Rose Santos, um abraço para você. Manuel Roque, Rosa Santos, um abraço para Mari Caldas. Padre Juarez, tanto tempo. Padre Juarez já fez a barba, Juarez? Porque você durante a quaresma deixa a barba crescer, né? Tá com os profetas do Antigo Testamento, mas depois da Páscoa, Padre Juarez se renova. Um abraço para Nenga Almeida, para Odaleia, um abraço para Maurício Pintou, para Flávia Santana. Um abraço para Wilma Costa, em Salvador, acompanhando seu pai, para Nandinho Cabeleireiro. Um abraço também aqui. Como é a história aqui, menina? Daci Sampaio. Daci está perguntando quando se faz a cremação, como seria a ressurreição da carne? Da mesma forma, não tem problema se você foi engolido por uma baleia, se os peixinhos comeram você, se a pessoa morreu no incêndio. E se a pessoa morrer no incêndio, como é que vai ser? Que não sobra nada, né? A gente morre num acidente de carro, fica todo o carro. Isso não tem problema. E mesmo assim, se depositou seu corpo na terra, os vermes vão comer tudo, não é ninguém que vai ficar com o corpo ressecado lá, não é? Os vermes vão comer, você vai apodrecer, vai adubar a terra que você está ali. Não é essa a questão. O poder criador de Deus, e aí os textos bíblicos quando falam nisso, no mistério da encarnação, não é? O verbo entra no ventre de Maria sem concurso nenhum de homem. Poder de Deus que tem, do nada a matéria, como a gente diz que crê que Deus é criador, não é? Deus no seu poder criador tirou tudo do nada, então não teria problema, isso não se impõe o problema, não é? Se alguém morreu afogado e o corpo depois é destruído, comido pelos peixes, os mártires que os corpos foram comidos pelos leões, como é que fica? Sobraram os ossos, né? Como é isso?
Então, e o livro do Apocalipse diz, não é, que na ressurreição o mar vai devolver os corpos de quem ele tragou, etc, etc. Toda uma forma, não é, para a gente responder, Darcy, a essa sua interrogação. Mas diante disso, a gente vai estar sempre diante da onipotência de Deus, que é criador de todas as coisas, não é? Que dá ao homem. Então, Jesus, o sangue de Jesus foi perdido no ato da sua morte, não é? Até a água que tinha dentro do pulmão, etc., o plasma, vazou tudo e caiu na terra. Jesus Cristo retorna à vida como Senhor do seu corpo, não é? Carregando as marcas de tudo aquilo que ele passou antes. Então, esse não seria um ponto a partir do qual se nasce qualquer dificuldade. Assim como numa pequena semente, não é? Pega uma sementezinha de maçã, não é? Que ele tem um projeto de árvore, cai na terra, aquilo, enquanto semente, ela deixa de viver, ela é destruída, ela é morta, mas ela faz um salto quântico, ela faz um salto qualitativo, e a partir daquela base, com aquela memória que ela tinha de se tornar árvore, o projeto de árvore se torna uma realidade. Assim também, essa nossa identidade nova nos é dada de novo em Cristo de uma forma muito misteriosa, né? Que o livro do Apocalipse fala de que cada um vai receber, esse que é vencedor, que persevera, uma pedrinha branca no qual está escrito o nome novo. O nome novo. Nome significa a essência da própria pessoa, né? Cada um vai receber esse nome novo, que somente Deus conhece, e aquela pessoa que está recebendo o nome novo. Portanto, o próprio ato da ressurreição carrega consigo também um aspecto de nova criação. Por isso que ele está insistindo em dizer que a oitava da Páscoa é o oitavo dia. Assim como no primeiro dia Deus começa criando a luz, na ressurreição Deus começa uma nova criação. Então, no ato da nossa ressurreição, existe também um aspecto de continuidade, mas de completa novidade, não é? Diante de um poder de Deus para o qual não existe limites. Assim como não tem limites, que é aquela matéria que a gente coloca em cima do altar, pão e vinho, pelo poder e pela graça do Espírito Santo, na fé eu acolho a pessoa de Jesus ressuscitado. De Jesus ressuscitado. De Jesus que, digamos assim, que vive nessa dimensão de futuro e de esperança para a qual eu me encaminho. Nós nos encaminhamos. Não sei se respondi, viu? Mas pelo menos tentei. Jaci, um abraço para você também, para Flávia Vanderlei, Nadinho Cabeleireiro, já falei aqui, Vani Brito, Lucas Lima, como é aqui, já se deseja feliz Páscoa, muito obrigado. Rita de Cássia, um abraço para você, um abraço para Lula Ordelo aí em Cruz das Almas. Padre Leandro Lopes aí no Rio Grande do Sul, um abraço grande para você, meu irmão. Santa Páscoa do Senhor. Celi Novaes, um abraço para você aí em Goiás, acompanhando essa nossa transmissão. Dalva, aí em Piracicaba, um abraço grande para você. Você está em Piracicaba, né? Está cuidando da água de Piracicaba. Dá um abraço em Dona Terezinha. Um abraço para Ana Maria Barreto, para Elisete. Um abraço para quem mais aqui. Eu vi aqui um aleluia, Jesus ressuscitou. Bom dia, sim. Marilva Souza, um abraço. Professor MF, abraço, professor. Um abraço para Regina Faccioli. Quem mais é que eu tenho aqui? Eliane Silva, um abraço, bom dia, boa oitava da Páscoa. Leilão Cerqueira, Edneide, também um abraço para você. Para Meire Nogueira, acompanhando também essa transmissão. Aqui, sim, a Edneide Nora. Um abraço para João, viu? Para João e para Toninho também. Então, um abraço para todos vocês, um abraço para a família inteira. Gente querida, nós vamos ficando por aqui. Genilza aí do fã clube de Cruz das Almas, né? Pois é, preciso encontrar com o meu fã clube de Cruz das Almas. Me foi proposto um encontro
durante o período das férias, mas durante o período das férias eu fiquei apertado de que às vezes não vi sempre as propostas que me estavam sendo feitas, acabei por não ir, não atendendo a vocês. Depois fiquei com Covid, tive que ficar dentro de casa, lá mocado, mas com fé em Deus, da próxima vocês organizem assim, eu vou ter uma alegria de a gente poder se encontrar, vocês que ouvem aí os áudios e veem os vídeos, sim, a gente vai se encontrar assim, com fé em Deus, a gente vai ter a oportunidade de fazer assim, momentos de leitura orante da palavra de Deus. Espero que nas próximas férias estejamos mais livres de todas essas confusões. Quem sabe proponho uma jornada de retiro, de direção espiritual, de escuta da palavra juntos, né? Arrumar 2, 3, 4 pessoas que se dispõem também a preparar comigo, de forma que não fique tudo em cima de uma pessoa só, e eu possa estar livre também para escuta de pessoas, tem pessoas também que possam escutar, e a gente possa trabalhar sobretudo com esse método de lexio divina, ou leitura orante da palavra de Deus. São coisas que eu penso, além de depois, claro, quero ver se nasce uma espécie de curso popular sobre os padres da igreja. As ideias estão aí, mas preciso ver como é que eu vou dar forma. Mais ou menos as ideias já tem, vamos esperar que vai dar tudo certo. Gente, dia abençoado para todos vocês, que seja um dia vivido realmente na paz e no amor de Deus. Fiquem com Deus.